Paz, igreja, graça e paz, povo de Deus. Amém. Nesse momento eu queria trazer uma mensagem, mas antes disso eu queria que todos se inscrevessem aí. Vocês que não se inscreveu ainda no canal, nos ajuda aí, irmãos, a manter esse canal aí ativo, vivo, lá no YouTube. E acredito que essa mensagem ela vai ajudar não só você, mas muitas pessoas também que precisam receber essa semente que é a palavra de Deus no seu coração. E nesse momento eu queria falar um assunto que estamos vivendo hoje sobre essa crise que tem assolado o mundo inteiro através do inimigo chamado Covid-19. E isso tem colocado pavor e medo, porque cada dia ele tem ceifado vidas. Parece um inimigo imbatível. Mas eu acredito que toda circunstância existe o início, existe o fim dela. Nenhuma tempestade é eterna, irmãos, isso vai passar. Mas sabemos que diante de uma crise dessa, o que devemos fazer? Eu queria falar nesse momento sobre isso. No momento de crise, quais são as palavras que devem sair da nossa boca? Quais são as palavras que devemos expressar? Porque palavras são como semente, aquilo que eu falo é aquilo que eu vou colher. As tuas palavras têm poder. A Bíblia diz que na língua há o poder da morte e da vida. Aquilo que você declara pode produzir vida ou pode produzir morte na sua vida. É muito importante, diante dessa crise, termos alinhado a nossa linguagem, a nossa palavra com a palavra de Deus. É muito importante, diante dessa crise, que venha sair palavras que produzem, que tenha sabor, assim como o sal, que venha produzir vida. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra tópio, mas que seja para a edificação daqueles que ouvem. Temos que falar aquilo que a Bíblia declara. Temos que falar a linguagem de Deus. E nesse momento eu queria falar sobre isso. No Salmo 71, no versículo 15, olha o que Davi fala aqui. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça. Davi está dizendo, a minha boca vai falar as bênçãos da tua justiça. Observe o que Davi está dizendo aqui. A minha boca vai se alinhar com as tuas promessas. A minha boca vai concordar com aquilo que o Senhor fala. E ela vai falar constantemente. Por isso que Davi diz o seguinte aqui, gente. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça. O que Jesus fez lá na cruz, irmão, foi coisa grande. Ele não só nos deu salvação eterna, mas derramou muitas promessas, muitas bênçãos. O que é que a Bíblia diz, irmão, sobre o que estamos passando hoje? Ele disse, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus fala conosco 24 horas através das suas promessas e devemos fazer assim como Deus declarou na sua palavra, falarmos o que Ele declarou. Que a sua linguagem seja a linguagem de Deus diante dessa crise. Quer ver o maior exemplo? Foi quando Moisés mandou os 12 espias olhar a terra de Canaã. Mas quando chegaram lá, gente, eles viram que a terra era boa, mas eles começaram a contemplar o tamanho do inimigo. E diz a Bíblia que quando eles voltaram para dar a notícia do que eles tinham visto, do que eles tinham contemplado, os 10 espias começaram a falar aquilo que estava diante dos seus olhos e começaram a acreditar naquilo. Observe que Caleb e Josué estavam no mesmo lugar que eles, viram o mesmo inimigo que eles. A diferença é que Josué e Caleb não falou o que estava diante dos seus olhos e não acreditou o que estava diante dos seus olhos, mas eles começaram a declarar o que Deus tinha falado com eles. Eles começaram a falar a linguagem de Deus diante de uma crise, diante de um pavor, porque quando aqueles homens começaram a relatar e divulgar a má notícia, irmão, mais de 3.000 almas ficaram apavorados.
É por isso que a maldivulgação, ela produz medo e pavor nas pessoas. Caleb e Josué disse, não, Deus vai nos dar essa terra, Ele prometeu isso. E esses inimigos, nós vamos vencer ele. Caleb não falou o que estava diante de seus olhos, e nem Josué, mas falou o que Deus tinha prometido, irmãos. Qual é a sua linguagem diante dessa crise? O que você tem declarado na sua casa? O que você tem declarado aonde você está? Você tem transmitido vida através das suas palavras? Você tem levantado as pessoas que muitas vezes estão desanimadas através das suas palavras? Você tem levantado a si mesmo e tem divulgado todos os dias para você se convencer que você é aquela pessoa que Deus escolheu para vencer? E não importa a dificuldade, a circunstância, Deus sempre estará com você. E observe o seguinte: e sairei, e a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todos os dias. Poste que não conhece o seu número. Rapaz, as promessas de Deus são muitas. Davi disse, eu estou declarando a que eu conheço. Eu sei que são muitas, Deus. São muitas promessas que o Senhor me deu, mas eu estou declarando aquela que eu conheço. Mas se eu buscar, eu vou conhecer mais ainda e vou declarar mais ainda. Faça da sua linguagem a linguagem de Deus. Se alinhe a sua linguagem à palavra de Deus. Vou falar de novo. Se alinhe as suas palavras às palavras de Deus. Quer ver outro exemplo maior? Foi quando Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos secos. E Deus perguntou a Ezequiel, poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Ele disse, Senhor, tu sabe, porque se depender de mim, isso não vai nem sair daí. Ele disse assim, Ezequiel, olhe para os ossos e fale com o osso. E diz assim, osso seco, ouvi a voz ou ouvir a palavra do Senhor. E assim quando Ezequiel começou a declarar, não que estava diante dos seus olhos, mas quando o seu lábio se aliou à palavra de Deus, aquilo que estava morto começou a reviver. Aquilo que não funcionava começou a funcionar. Tu acha porque Deus mandou que o Espírito Santo usasse o autor para escrever isso? Qual era o propósito? Dizer para mim e para você que a palavra dele tem poder. Em Jeremias capítulo 5, versículo 14, diz que a palavra do profeta, Deus transforma ela em fogo quando ele começa a confessar a palavra de Deus. Desculpa aí. Em Jeremias 23, versículo 29, diz assim, não é a tua palavra como fogo? E não é como martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus, quando você declara, é como fogo consumidor, que consome toda a obra do inferno, que consome toda a obra de Satanás. Além sua linguagem, a linguagem de Deus. Fale o que Deus fala aqui dentro. É por isso que quando Ezequiel começou a declarar, diz a Bíblia que os ossos começaram a bater um osso no outro, porque ele alinhou a sua linguagem, a linguagem de Deus. Ezequiel não falou que existia ossos. Ezequiel disse, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Com a sua linguagem dentro dessa crise. O que você tem declarado? Porque as tuas palavras têm poder. O que você tem declarado dentro da tua casa? Não temas. Declara o que a Bíblia declara. Fale a linguagem de Deus. E você vai colher coisas tremendas, gente. Que Deus abençoe a todos. Que Deus fortaleça você nesse momento tão que estamos passando. Deus te guarde, Deus guarda a tua família, a tua casa. E que Deus seja o teu escudo contra esse inimigo. Que Deus abençoe a você. Eu profetizo, declaro vida sobre a tua casa, vida sobre a tua vida mais ainda. E que Deus sempre crie bloqueio para que esse inimigo não venha atingir nem você e nem a sua casa. Que Deus abençoe a todos e que você tenha um bom dia,
maravilhoso, em nome de Jesus.